Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Mateus, capítulo 21, versículos 18 ao 22. E diz aqui: a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos e irmãs, nesta passagem percebemos que o Senhor Jesus Cristo sentiu fome e foi até uma figueira, mas nela não havia frutos. Irmãos e irmãs, eu queria fazer uma reflexão a respeito desta passagem, desta parte da passagem. Irmãos e irmãs, na figueira não havia frutos. Irmãos e irmãs, nós, sendo cristãos, precisamos dar bons frutos. Precisamos aprender a palavra e praticar a palavra verdadeiramente e dar bons exemplos. Praticar verdadeiramente a palavra, praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos dar frutos e dar bons frutos. Não adianta sermos cristãos e não praticarmos a palavra, porque para sermos cristãos, temos que praticar a palavra. Ser cristão é praticar a palavra, é viver a palavra e praticar verdadeiramente. E dar bons frutos, dar bons exemplos, praticar verdadeiramente os ensinamentos. Não podemos ser como a figueira que não tinha frutos. Nós precisamos ter frutos, dar frutos e bons frutos, que é praticar os ensinamentos verdadeiramente, dar exemplos, bons exemplos. Precisamos fazer o certo, fazer o que o Senhor nos ensinou, praticar os ensinamentos do Senhor, praticar a palavra em nossas vidas, todos os dias, praticar verdadeiramente a palavra, viver a palavra e ter a presença do Senhor em nossas vidas. Irmãos e irmãs, diz aqui: e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Irmãos e irmãs, diz aqui: se tiverdes fé e não duvidardes. Irmãos e irmãs, precisamos ter uma fé firme,
uma fé forte, uma fé sem dúvidas. Ter fé é acreditar, é ter certeza. Ter fé é ter certeza e não dúvidas. Precisamos acreditar verdadeiramente no Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E acreditar verdadeiramente, ter fé, uma fé firme, uma fé forte, uma fé que tem certeza. Ter fé é ter certeza. E confiar e acreditar verdadeiramente. Irmãos e irmãs, diz aqui: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos e irmãs, percebemos a importância da oração, a importância de crer, de acreditar, de não ter dúvidas. O Senhor disse, e tudo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse, e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos e irmãs, a oração é muito importante. Percebemos a importância da oração, a importância de acreditar, de ter fé, de orar, crendo, tendo fé. Se pedirmos, irmãos, em oração, crendo, tendo fé, tendo certeza, receberemos. Mas tudo, irmãos e irmãs, tem um tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus, o tempo do Senhor Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Se pedirmos um milagre em oração, o Senhor tem poder para fazer se tornar real esse milagre. Não importa qual seja, para o Senhor tudo é possível, tudo é possível. Mas tudo tem um tempo certo, que é o tempo de Deus. O Senhor Deus sabe o que é melhor para nós e sabe qual o momento certo para que aconteça em nossas vidas milagres, para que tudo se resolva. Tudo tem um tempo certo e o tempo certo é o tempo de Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem em Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 49. Irmãos e irmãs, essa leitura foi feita no estudo anterior que foi o milagre da cura dos 2 cegos de Jericó. Mas, irmãos e irmãs, eu vou refazer a leitura, ou seja, eu vou ler novamente a palavra, porque eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 6, versículos 23. Irmãos e irmãs, se me acompanharam na leitura, devem ter percebido que eu li assim: folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os profetas. Mas eu li errado, irmãos e irmãs. A leitura certa é: folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu,
pois assim faziam os seus pais aos profetas. Aos profetas. Irmãos e irmãs, eu peço perdão primeiramente ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E depois eu peço perdão a vocês, irmãos e irmãs. E por esse motivo, eu quero ler novamente. Porque eu me preocupo, irmãos e irmãs, em ler. Eu quero dizer assim, que a palavra, ela é muito importante. A palavra do Senhor é santa e pura, e limpa, e perfeita. E ouvindo o estudo, assistindo o estudo anterior, eu percebi que eu li errado. E por isso eu quero ler novamente a palavra. E eu peço por favor que me acompanhem mais uma vez na leitura que está em Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 49. E diz aqui: o sermão da montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano. E também um grande número de seus discípulos. E grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no... Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos e irmãs, diz aqui, e disse-lhes uma parábola, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos.
O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos e irmãs, que possamos ser cristãos e verdadeiramente, ou seja, seguir o Senhor Jesus Cristo e seguir verdadeiramente e seguir produzindo bons frutos, sendo como uma árvore que dá bons frutos. E esses bons frutos são praticar a palavra, praticar os ensinamentos e dar bons exemplos, fazer o bem e seguir a palavra, seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, praticando a palavra, seguir os ensinamentos da palavra, que são os ensinamentos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, que possamos estudar a palavra e praticar a palavra em nossas vidas, praticar a palavra no nosso dia a dia, praticar a palavra cada vez mais. Que possamos ser cristãos de verdade, ou seja, que possamos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo de verdade, praticando a palavra em nossas vidas, praticando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e praticando verdadeiramente e sem desanimar, e cada dia mais. Que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo e que possamos seguir verdadeiramente. Irmãos e irmãs, vamos orar? Senhor Criador e Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por me permitir estar presente em mais um estudo. Muito obrigada, Senhor, por ter misericórdia sempre de todos nós. Por favor, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Eu peço, por favor, que fortaleçam a nossa fé, a fé que é em cada um de nós, e que possamos ter uma fé, tendo certeza, acreditando de verdade e sem dúvida, Senhor. Por favor, Pai, fortalece a nossa fé, nos permite ler a Tua palavra e aprender com a Tua palavra e praticar a Tua palavra em nossas vidas, sem desanimar e cada dia mais e cada vez mais. Por favor, Senhor, guia-nos pelo caminho
pelo caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, por favor, nos permite ouvir a Tua voz sempre, Pai. E seguir o caminho, Pai, o Teu caminho, sempre. Por favor, Senhor, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo e seguir verdadeiramente, Pai. Nos fortalece em Teu caminho, Senhor. Nos permite, Pai, estarmos limpos, sermos purificados pelo Senhor. Por favor, Pai, nos purifica, nos limpa. Por favor, Senhor, esteja presente em nossas vidas, Pai. Nos permite seguir o Senhor e seguir verdadeiramente, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos permite nos firmar em Tua palavra. Nos permite estarmos estudando a Tua palavra, buscando a Tua palavra, praticando a Tua palavra. Nos fortalece para que possamos conseguir praticar Seus ensinamentos. E verdadeiramente nos fortalece, Pai. Pois só com o Senhor conseguiremos. Nós somos fracos e frágeis. E o Senhor nos fortalece. Senhor, dá-nos força. E força para continuar a seguir o Teu caminho e seguir todos os dias de nossas vidas. Nós e nossas famílias. Muito obrigada, Senhor Criador e Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu peço, por favor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por tudo. Por favor, permaneçam conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus. Muito obrigada por participarem de mais um estudo. Graças ao Senhor Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.